Fragmentos de megacariocitos. Vai dar. Cuidado com o fiozinho. Aí, bonitinho. Esse é o fragmento de quê? Fragmentos de megacariócitos ou megacariocitos. Sério, posso? Pode. Pode jogar essa. Não, vou. Não. Vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo. Vai ficar aqui mesmo. Não, porque eu ia tirar essa roupa daí. Não, pode deixar a roupa aqui. Isso. São fragmentos de megacariócitos, ou megacariocitos, né? São as plaquetas. As plaquetas não são células, tudo bem? São São fragmentos de megacariócitos, ou megacariocitos. E os megacariocitos, eles se encontram na medula óssea, certo? Os megacariocitos se encontram na medula óssea. Perfeito. Agora sim. Dá pra vocês verem? Dá, né? Dá pra vocês visualizarem, né? Visualizar o quê? Do quadro. Dá. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar com o sangue então. Os elementos fórmeis do sangue. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar com os elementos fórmeis do sangue. Aqui. Perfeito. Para me analisar. Quais são as células do sangue? Você não falou? Vou falar agora. Para me analisar o sangue, o que eu tenho que fazer? Eu coloco sangue em um tubo de ensaio. Eu coloco sangue em um tubo de ensaio. Tudo bem? Pingo um anticoagulante. Desse tubo de ensaio. Um citrato de sódio, que é um bom anticoagulante. Coloco na centrífuga. E vou centrifugar de 10 a 15 minutos. De 15 a 20, de 10 a 15, de 15 a 20 minutos. Tudo. Centrifugo esse sangue, certo? E depois eu tiro o tubo de ensaio da centrifugadora. E eu vou ter os elementos fórmeis do sangue separados. Os elementos fórmeis do sangue vão estar separados. Então eu vou ter aqui. Formou-se corpos de fundo. Certo? Formou-se aqui corpos de fundo. Formou-se corpos de fundo. E neste corpo de fundo, que se precipitou, essa precipitação aqui, ó, eu vou ter hemácias e plaquetas. Então, o que se precipitou são chamados de hemácias e plaquetas. Certo? Hemácias também são chamadas de eritrócitos ou eritrocitos. Tá? Aqui, que eu vou desenhar de azul, se encontra a série branca. São chamados de glóbulos brancos ou leucócitos, ou leucocitos, né? Leucócitos. Então aqui, a série vermelha é chamada de hemácias, eritrócitos, eritrocitos ou glóbulos rojos, glóbulos vermelhos. A questão de preto aqui, ó, são chamadas de plaquetas. A de azul é a série branca, são chamados de glóbulos brancos ou leucócitos. Tudo bem? Essa parte aqui, ó, preta, negra, eu tenho o meu plasma, que nós vamos ver agora todos os constituintes do plasma. O que é o plasma? Entendeu? Que faz parte do líquido intersticial do sangue. O plasma é o líquido intersticial do sangue. 90% de água é constituído plasma, que nós depois vamos ver. Proteínas, né, as proteínas plasmáticas, etc, né, minerais, íons, né, oligoelementos. E, por último, nós temos o soro. O soro. O que é o soro? O soro é um líquido desfibrinado. Ele não possui fibrinogênio, ele não possui fibrinógenos, né? Ele é totalmente desfibrinado. Nós vamos ver cada componente. Soro, plasma, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos,
As hemácias, também chamamos de glóbulos vermelhos, os eritrócitos e as plaquetas. O que são plaquetas mesmo? Fragmentos de megacariocytos. Fragmentos de megacariocytos, não são células. Plaquetas não são células, são fragmentos de megacariocytos. E onde se encontram esses megacariocytos? Onde se encontram? Na medula óssea. Megacariócitos ou megacariocitos são precursores de formação de plaquetas. Então, todas essas células, glóbulos brancos, hemácias, plaquetas, são formadas na medula óssea. Bem? São formadas na medula óssea. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Quando eu faço esse processo de centrifugação, eu vou separar os elementos formes do sangue. O precipitado, principalmente o precipitado de hemácias, eu vou aqui identificar a quantidade, presta atenção. Nesse precipitado, eu vou identificar a quantidade de hemácias que possui o meu sangue. Total. A porcentagem de hemácias que possui o meu sangue total. Essa quantificação é chamada de dosagem de hematócrito ou hematocrito. O que é porcentagem de hematocrito? O que é porcentagem de hematócrito? O que é hematócrito? Hematócrito é a quantidade, é a porcentagem de glóbulos vermelhos, de eritrócitos, de eritrocitos, a quantidade total de sangue. Isso é a porcentagem de hematócrito. E o hematócrito, ele varia de homem e de mulher. Existem diferenças na porcentagem de hematócrito. Então, mais uma vez, o que é hematócrito? O que é hematócrito mesmo, Esther? Glóbulos vermelhos. Não, glóbulos vermelhos. Não é glóbulos brancos, não. O que é hematócrito? Eritrócitos. O que é eritrócitos? São glóbulos vermelhos, não são glóbulos brancos. Então, o que é a porcentagem de hematócrito? É a porcentagem, a quantidade de glóbulos vermelhos. É a quantidade de glóbulos vermelhos totalizando no sangue. Total no sangue. É a quantidade de glóbulos vermelhos. Isso aí é hematócrito. É o conceito de hematócrito. Então, quando o médico ele pede, no exame de sangue, no hemograma, ele pede porcentagem de hematócrito, você já subentende assim, você já sabe que é a porcentagem de glóbulos vermelhos. O total do sangue desse paciente. Certo? E o hematócrito, a porcentagem de hematócrito varia. De sexo feminino, masculino. Varia. Tudo bem? Varia de sexo masculino e feminino. Bom, no homem, a porcentagem de hematócrito no homem é de 45 a 47%. No homem, de 45 a 47%. Na mulher, é de 40 a 45%. Então, isso varia de acordo com a literatura. Isso vai variar também de acordo ao laboratório que você vai pedir para esse paciente fazer o exame. Então, tem os valores de referência. E esses valores de referência, de acordo com a literatura que você está estudando e de acordo ao laboratório que você vai pedir, você vai ter uma pequena variação. Só que subentende-se que o homem ele tem maior quantidade, maior porcentagem de hematócrito do que a mulher. Por quê? Por que o homem ele tem maior concentração, maior quantidade de eritrócitos, de hemácias, do que a mulher? Por quê, Anderson? Porque assim,
Tamanho maior. Tamanho maior? Se liga isso, tamanho maior? Tamanho maior de quê? Pelo fato de homem, acho que ser mais. Ter ossos mais fortes. ossos Muito maiores. bem! Consequentemente, pelo tamanho ósseo do homem, entendeu? Quando nós fazemos uma densitometria óssea, no homem o osso é maior, mais pesado. é mais pesado. Então a medula, a região medular do homem ela é mais. Exatamente, ela é um pouquinho maior. Então, consequentemente, a tendência do homem é introduzir um pouco mais de elementos fortes do sangue. Né? No caso, em relação ao glóbulos vermelhos. Né? Então, o que é porcentagem de hematócrito mesmo? É a quantidade de eritrócitos. É quantidade Quantidade de eritrócitos eritrócito no sangue total. No sangue total do Né? sangue. No sangue total do sangue. Exatamente. Tá, isso também vai cair. Variação em mulher e variação em homem. A mulher de 40% a 45%. Número, você não sabe? Não. Geralmente pede-se em variação desse de porcentagem. Número. E número? 450 mil. Ah não, isso aí no livro não fala. Fala. No livro fala? Mas geralmente eles pedem isso aqui mesmo, porcentagem. Você vai ver, quando você chegar em clínica você vai ver. Quando você ver patologia clínica você vai ver. A função das hemácias seria o transporte de oxigênio? Muito bem, as hemácias seria o transporte de gases, né? Hemácia Tanto também de por causa de oxigênio. eritrócito, não é? Exatamente. Sim, por causa da sua fome. Exatamente. CO2 nós vamos ver a função da hemácia. E das plaquetas é aquele que você falou, né? Da coagulação? Sim. Processo de coagulação. Processo de Tem coagulação. um nome, né? Van. Fator de von Willebrand. Cuidado. Fator de von Willebrand, né? Fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand se encontra nas cisternas chamadas de corpos de Weyl e Pallade. E esses corpos de Weyl e Pallade se encontram no citoplasma das células endoteliais, que se encontram na túnica íntima dos vasos. Ah, tá. Certo? Então o que acontece? Essas plaquetas, elas agregam na membrana do endotélio e estimulam os fatores de von Willebrand que se encontram nos corpos de Weyl e Pallade. E faz com que tenha a agregação plaquetária e a formação de trombo. Tudo bem? Então, e a variação de hematócrito no homem é de 45% a 47%. Bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, tem. Qual? Agora eu me entendi. O hematócrito no homem, você não entendeu o quê? Não, peraí. O que é hematócrito? Acabei de explicar. Hematrócito é a quantidade de eritrócitos, glóbulos vermelhos, né, quantidade geral do sangue. Porcentagem de sangue total. Certo. Sim. E aí? O que você não entendeu? Não, então E você você deu falou aquele que negócio das confundiu assim? plaquetas. Porque ela Não. acompanha a plaqueta, não é? Não, plaqueta é outra coisa. Não, Plaqueta a você gente falou vai ver. agora aí que o homem é de 45%. Do homem é de 45% a 47%. Não é no homem que é de 40 a 45%, de mulher que é de 45 a 47%? Não. Não. A mulher vai ser menos, claro. A mulher vai ser menos. Ai, tô porra. Oh, Se papai. ela é pelo tamanho. Oh, Ô, papai. meu pai, peraí. No homem é de 45% a 47%. Na mulher é de 40% a 45%. Ah, tá, tô ligada. Certo? Confunde as bolas aí, tá trocando as bolas aí. Cuidado. Deixa não. Você quer que eu coloque homem? Assim, ó. Homem. Eu nem tinha esse aí, eu tava ouvindo só. Mulher. Você já fez genética médica já? Você quer o símbolo da mulher, viu? Você quer o símbolo do homem. É, ué, né? Você quer o símbolo do homem. Normalmente é assim mesmo. Geralmente o É, homem. exatamente. Claro que o homem tem um negocinho pra cima. Né? E a mulher tem um negócio pra baixo. Tem uma espada do homem pra cima e a mulher tem pra baixo. Né? Um negocinho pra baixo. Né? O símbolo, né? Não, O porque eu não tinha símbolo. visto isso aí. Eu tinha ouvido só o que você tinha falado, não tinha nem visto aí. Isso aqui você vê em árvore genealógica, não em genética médica. Né? Igual você não entendeu. Viu? Então, fechou? Hematócrito? Perfeito. Depois eu vou voltar em hematócrito de novo e quando a gente chegar em eritrócitos, eu vou voltar em hematócrito. Tudo bem? Bom, vamos começar com plasma? Pode apagar? Pode.
Vamos começar com plasma. Plasma. Plasma, ele faz parte do líquido intersticial dos vasos sanguíneos. Tudo bem? O plasma é o líquido intersticial dos vasos sanguíneos. Então, as células, elas são banhadas pelo plasma. Pelo plasma. O plasma é a matriz extracelular dos vasos sanguíneos. Dentro dos vasos sanguíneos possui o plasma. E o plasma, tudo bem? Pode continuar? O plasma é um líquido amarelo, né? No qual está suspendido as plaquetas, os eritrócitos, né? As células, os compostos orgânicos e os eletrólitos. Então, o plasma é um líquido amarelado. Um líquido amarelado que está composto de plaquetas, essas células sanguíneas, tudo bem? Os eletrólitos. O que são eletrólitos? Ou eletrolitos? O que são? Eletrólitos e compostos orgânicos. O que são eletrólitos? Seriam os sais minerais, as coisas? Os sais. Qual é o principal eletrólito que se encontra na matriz extracelular? Qual é o principal eletrólito que se encontra na matriz extracelular? Qual é o principal eletrolito que se encontra na matriz extracelular? Não é? É o sódio. É o sódio. É o íon sódio. Íon sódio. O sódio ele é um cátion, ele é um ânion? O sódio, ele é um... potássio, ele é cátion. Ele é um ânion. O sódio é um ânion? Não, ele é cátion também. Ele é cátion também. Por que ele é cátion? Porque... Peraí, eu sei. Por que o sódio é um cátion? Por que o sódio é um cátion? Porque na hora do... Porque você carga positiva, pessoal. E fala isso, né? Não, eu sei. Não, eu ia falar função. Não, possui carga positiva. Quais são os cátions que possuem carga positiva? Quais são os eletrólitos que possuem carga positiva? O sódio, o potássio, o cálcio, que mais? E o magnésio. Não? Quais são os eletrólitos que possuem carga negativa? Quais são? O cloro, o que mais? O fosfato, né? Apesar de que o fosfato ele é um eletrólito, certo? Mas ele é mais a nível intracelular. Ele está mais localizado no líquido, né? O líquido intracelular. O que mais? O cloro ele é mais localizado no leque, no líquido extracelular. O que mais? São os principais, né? O cloro e o fósforo, né? O fosfato, né? Então, esses são os eletrólitos. Esses eletrólitos é muito importante. Ele é muito importante no funcionamento, na fisiologia celular. Importantíssimo na fisiologia celular. Tudo bem? Quais são as células que compõem, que são banhadas pelo plasma? São os eritrócitos e os leucócitos finogênicos, né? As plaquetas não são células, são pedaços de megacariócitos, né? E o líquido plasmático ele é amarelado, possui proteínas. Esse líquido plasmático é rico em proteínas. Proteínas. 9%, né? Exatamente. Ele é abundante em água. Quase 90% de plasma é água. Quase 90% de plasma é água. Tudo bem? Perfeito. Quais são as proteínas do plasma? Vamos lá, quais são as proteínas do plasma? Eu tenho, primeiro, as alfa-globulinas, as beta-globulinas e as
alfa-globulinas, né? Essas são as proteínas do plasma. As alfa-globulinas, as beta-globulinas e as gama-globulinas. Tudo bem? Perfeito. Bom, as alfa-globulinas, eu vou explicar as alfa-globulinas porque o livro ele dá mais ênfase às alfas e às gama-globulinas. As alfa-globulinas, também chamadas de globulinas, eu tenho as. Quem são as? A principal proteína do plasma é a albumina. É a principal proteína do plasma. É a albumina. Certo? E a albumina, ela tem uma função específica. A albumina, função específica, ela faz um equilíbrio osmótico. Então, ela participa da função osmótica do plasma. Ela participa da pressão coloidosmótica. Pressão coloidosmótica. Quando você chegar em fisiologia médica, fisiologia 1, vocês vão ver lá na microcirculação, no capítulo 16 do Guyton, vocês vão ver a microcirculação, capítulo de microcirculação, tá? E vocês vão ver as forças de Starling. E as forças de Starling vai entrar a pressão coloidosmótica, pressão hidrostática capilar, pressão coloidosmótica capilar, você vai ver isso. Então, a principal função da albumina no plasma é realizar a pressão coloidosmótica. Por quê? Porque a albumina, ela tem esse poder de atrair líquido. Isso chama-se pressão osmótica. Ela atrai líquido. Ela é um colóide, né? Ela tem a função de atrair, sugar esse líquido, absorver esse líquido. Então, o excesso de líquido que se encontra na matriz extracelular, no espaço intersticial, as albuminas, as proteínas que se encontram aí nos capilares, né, sanguíneos, vão atrair esse líquido. Então, o líquido que está na matriz extracelular, no espaço intersticial, ou também chamado de meio interno, vai ser atraído pelas proteínas dos capilares sanguíneos, vai cair na circulação do sangue. Consequentemente, diminuindo o quê? A porcentagem de líquido na matriz extracelular. Isso quem faz essa função é a albumina. Tudo bem? A albumina também tem outra proteína importante no plasma, que é o fibrinogênio. Fibrinogênio. O que é o fibrinogênio? O fibrinogênio, ou fibrinógeno, né, em espanhol, é uma proteína que participa do processo de coagulação do sangue, né? Quais são as proteínas que fazem parte do processo de coagulação? Vamos lá. Vocês lembram quais são as proteínas que fazem parte do processo de coagulação? Não? Nunca viu? Não estudei sangue. Não? As proteínas que fazem parte da coagulação são tromboplastina, quando tem cálcio, faz protrombina, virar trombina, trombina minha, faz fibrinogênio, virar filina e coagulou. Essas são as proteínas que fazem parte do processo de coagulação do sangue. Então, tromboplastina. Então, tromboplastina. Quando tem cálcio. Então, cálcio é um íon importante que participa, é um íon que é um integrante que participa do processo de coagulação. Sem o cálcio não tem coagulação. Sem o cálcio não tem coagulação. Sem o cálcio não tem geração de impulsos nervosos. Sem o cálcio não tem contração muscular. O cálcio é muito importante, é um íon importantíssimo. Tromboplastina, quando tem cálcio, faz protrombina, virar trombina. Então, de protrombina, com a participação do cálcio, o cálcio, ele converte protrombina em trombina.
bombina minha, faz fibrinogênio virar fibrina. E fibrina é a proteína, é a principal proteína que faz o que? Os emaranhados de fibrina e faz com que meu sangue ele estanque. Como é que fala? Ocorre o processo de hemostase, para o sangrado, barra o sangrado, diminui, né, a hemorragia. Então esse processo chama-se processo hemostásico, né? Processo hemostásico. Tudo bem? Tá gostando da aula? Tá entendendo? Aham. Hemostásico, né? Processo hemostásico. Tu veio dar aula no verbo do doutor. Depois nós temos as gama-globulinas, ou também chamadas de imunoglobulinas. O que são as imunoglobulinas? O que são as imunoglobulinas? Quem são? São os antígenos. São os antígenos? Né? Antígeno? Ou são os anticorpos? Anticorpos. As imunoglobulinas, também chamadas de gama-globulinas, são os anticorpos. Anticorpos plasmáticos, né? Se encontram no plasma. A principal função do anticorpo, ele é o quê? Inibir a função do antígeno, né? O anticorpo, ele se une ao antígeno e vai o quê? Neutralizar esse antígeno. Ele vai neutralizar esse antígeno. Quando você chegar em imunologia, vocês vão ver passo por passo, né? Eu tenho um anticorpo, eu tenho a porção FAB do anticorpo, eu tenho a porção FC do anticorpo, onde na porção FAB do anticorpo eu tenho os epítopos e os antígenos se ligam, se conectam aos epítopos do anticorpo e faz a união, faz o complexo antígeno-anticorpo. E o anticorpo vai e neutraliza a ação dos antígenos. Vamos chegar em imunologia. Bonitinho, direitinho. Então, os anticorpos, os principais anticorpos do nosso corpo, né, são produzidos pelas células B. Os anticorpos são produzidos pelas células B. As células B são ativadas e essas células B são transformadas em células plasmáticas. Essas células B são ativadas e as células B, ou também chamados de linfócitos B, são ativados e esses linfócitos B são convertidos em células plasmáticas. E essas células plasmáticas produzem anticorpos. Quem são os anticorpos do nosso corpo? Quem são os anticorpos? Graças a Deus, estudo medicina. Quem são os anticorpos do nosso corpo? Graças a Deus, estudo medicina. Quem são os anticorpos? G, A, D, E, M. IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Esses são os anticorpos. IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. IgG. 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 IgA. S. GAS. IgE. IgD. IgM. Processo agudo, inflamação aguda, enfermidades agudas. O que se eleva primeiro é IgM. Então, inflamação, infecção aguda, IgM, presença de IgM. Crônica, quando tem uma patologia que se envolve crônica, IgG. IgG com presença de linfócitos. Então, tem um processo de cronicidade. IgA secretora, a IgA se encontra, a imunoglobulina A se encontra nas secreções. Secreção vaginal, secreção prostática, secreção lagrimal, né? O que mais? Leite materno, encontra-se uma grande quantidade de IgA, né? Secreções. IgE, o que é a IgE?
Participa Antialérgico. exatamente, participa no processo de hipersensibilidade, tipo 1, né? Processos alérgicos, né? Então se eleva a IgE, se eleva em processos alérgicos e também em infecções parasitárias, né? IgE, tem presença de IgE. Perfeito? Vamos lá? Agora vamos falar de eritrócitos. Então, esses aqui são os elementos formes, esses são os elementos que compõem plasma. O plasma possui hormônios? Possui hormônios. Possui hormônios que disseminam pelo plasma. São chamados de hormônios séricos. Tudo que for sérico está relacionado com o plasma. Taxa de hormônio livre, por exemplo. Eu quero uma dosagem livre de T4. Eu vou no plasma, né? Eu vou colher o sangue, faço a colheita do sangue e eu vou justamente no plasma. Faço essa centrifugação e vou no plasma. Vou colher a porcentagem de T4 sérico. O T4 sérico pode me diagnosticar, né, uma patologia da tireoide. Tudo bem? Ele pode me diagnosticar uma patologia da tireoide. Se eu tiver, por exemplo, um T4 muito baixo, um hormônio TSH elevado, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter um paciente que está em processo de hipotireoidismo. Se eu tiver um T4 elevado com TSH diminuído, eu vou ter um paciente que está em processo, ele está patologicamente, né, e um hipertireoidismo. Então também o plasma, dá para você dosificar hormônios aí no plasma? Lindo, né? Igual, por exemplo, níveis de cortisol, né? O cortisol, ele é produzido onde? Na suprarrenal, né? Quando nós chegarmos em glândulas, nós vamos ver, o cortisol ele é produzido, né, na glândula suprarrenal, e o cortisol ele participa do ciclo circadiano, né? Ele participa do ciclo de circadiano do nosso corpo. Então, eu vou ter também diferenças de dosagens de cortisol a nível plasmático. Se eu tiver uma deficiência de cortisol, eu posso ter uma patologia, uma determinada patologia, chamada de enfermidade Addison. Se tiver um excesso de cortisol, eu também posso ter uma patologia chamada de enfermidade de Cushing. Então também vai variar, né? Então, o nível hormonal é importante. A dosagem de nível hormonal é muito importante também, né? No plasma. O plasma também faz, né, esses hormônios livres, né? Muitíssimo. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, básico. Básico, né? Básico. Pode continuar? Tá assustada? Você tá meio triste, parece. Tá triste? Não vai ficar triste não. É assim mesmo. É sério. Vai piorando. Só Vai piora. piorar. É só piorar, eu acho. É só piorar. Não fica assim não. Mas medicina é muito linda. Muito. Muito. Eu acho lindo demais. Vamos lá, continuando. Vamos falar agora de eritrócitos. Ou hemácias, né? Pode apagar então aqui, né? Eritrócitos ou hemácias. Eritrócitos. O que são os eritrócitos? Os glóbulos vermelhos. Onde se produzem os glóbulos vermelhos? Na medula óssea. Muito bem. Qual é a principal função dos glóbulos vermelhos? Transporte de gases. Transporte de gases. Quem são esses gases? Oxigênio e gás carbônico. O oxigênio, ele é obtido, né? Ele é através do quê? Da inspiração. Quando eu inspiro,
eu coloco oxigênio no meu trato respiratório e esse oxigênio ele vai a nível dos alvéolos pulmonares e aí vai ocorrer o processo de hematose. Hematose. O oxigênio ele passa pela barreira, pela membrana alvéolo capilar e meus eritrócitos captam esse oxigênio. Na verdade, os meus eritrócitos vão transportar junto com a hemoglobina, porque quem vai captar mesmo é a hemoglobina, que é a proteína que faz parte dos eritrócitos. Então a hemoglobina, que é uma proteína dos eritrócitos, ela capta esses oxigênios e libera CO2. Então, existe uma troca de oxigênio através do alvéolo capilar. A unidade alvéolo capilar, existe a troca de oxigênio para CO2. Então esse processo chama-se hematose. Hematose. Tudo bem? Hematose. Vamos lá. Aqui. Bom, eritrócitos. Eritrócitos. É chamado de glóbulos vermelhos ou hemácias, né? São células anucleadas, não possuem núcleo. São bicôncavos, são de cor vermelho, né? São de cor vermelho pálido. Forma bicôncava, né? São de um color vermelho pálido, né? Tem um diâmetro 7,5 micras. Tem um diâmetro de 7. Então tamanho de 7,5 micras, um diâmetro de 7,5 micras e um grossor, que é a grossura de 2 micras. Na parte mais grossa. Exatamente, 2 micras de grossura. E Bem? não sei. Sim. Perfeito. A principal função é o transporte de gases. Os eritrócitos maduros não possuem núcleo. Mas os eritrócitos, eles são formados na medula óssea. Não são formados na medula óssea? Os eritrócitos são formados na medula óssea por um tipo específico de célula chamada de reticulócitos. Reticulócitos, ou reticulocitos. Esses reticulocitos, esses eritrócitos, são muito importantes para diagnosticar processos anêmicos, né? Processos anêmicos. Então, os reticulócitos são precursores, né, de eritrócitos. Reticulócitos, depois eu tenho os pró-eritrócitos, possuem núcleo. Esses reticulócitos possuem núcleo. Esses pró-eritrócitos, ou também chamados de pró-eritroblastos, também possuem núcleos. Quando esses pró-eritroblastos deixam a medula óssea, se desprendem da medula óssea, quando eles se desprendem da medula óssea, eles já são anucleados. Aí se convertem em eritrócitos. Bem? Sem forma bicôncava, claro, sem forma bicôncava. Ó. Opa, tem uma forma bicôncava. Mais ou menos assim. Isso é muito bom desenhar. Ele tem uma parte côncava, uma bicôncava. Uma parte côncava e uma parte convexa. Tudo bem? São discos. Esses eritrócitos, no citoplasma desses eritrócitos, existe uma enzima crucial, importantíssima,
chamada de anidrase carbônica. No citoplasma desse eritrócito existe uma enzima crucial, importantíssima, chamada de anidrase carbônica. Essa enzima, ela participa do sistema tampão. Ela participa do sistema do equilíbrio ácido-básico. Oh, chegamos no equilíbrio ácido-básico. Essa enzima, ela participa do sistema tampão. Como? Como ela vai participar do sistema tampão? Olha que interessante. Eu tenho uma célula no meu corpo e essa célula, o produto final do metabolismo celular dessa célula é CO2. É o CO2. Tudo bem? O produto final do metabolismo celular é o CO2. Certo? Esse CO2 ele vai entrar dentro do eritrócito. Certo? Esse CO2 ele entra dentro do eritrócito. E lá dentro do eritrócito, aqui ó, no citoplasma do eritrócito, esse CO2 ele vai se juntar com a água. Dentro do eritrócito, esse CO2 se junta com a água. Tudo bem? E através dessa enzima anidrase carbônica, o CO2 junto com a água vai formar o ácido carbônico. Onde esse ácido carbônico ele vai ser o quê? Quebrado. E vai liberar bicarbonato e hidrogênio. Então, na verdade, quando o CO2 ele entra dentro do eritrócito, acontece esse processo aqui, ó, esse processo químico. Esse CO2, na verdade, ele vai ser transportado até os meus alvéolos pulmonares. Para esse CO2 ser eliminado, 70% na forma de bicarbonato e hidrogênio. E essa reação, ela é o quê? Reversível. Ela pode voltar. Então, essa enzima anidrasa carbônica, ela é muito importante. Essa enzima se encontra dentro do citoplasma dos eritrócitos. Ela é muito importante, porque ela vai fazer essa reação. Quando o CO2 ele entra dentro da minha célula, do citoplasma da célula, dos eritrócitos, esse CO2 ele vai juntar com água, vai ocorrer uma reação química, onde a anidrasa carbônica vai converter esse CO2 em água em ácido carbônico, onde esse ácido carbônico vai ser quebrado e vai converter ácido carbônico em bicarbonato e hidrogênio. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior a concentração de CO2 no meu corpo, maior a concentração de hidrogênio. Maior a concentração de hidrogênio, diminui o quê? O pH. Nossa, que lindo, gente. Lindo! Diminui o pH. E aí, o que meu corpo vai fazer? O meu corpo vai detectar que diminuiu o pH porque eu tenho uma grande concentração de hidrogênio e vai começar a produzir efeitos, né, mecanismos para que volte ao normal o que? Essa porcentagem, esse rango de pH de 7,35 a 7,45. Tudo bem? Eu posso expirar mais, eu posso entrar em taquipneia, porque esse hidrogênio ele vai estimular o meu centro respiratório, ele estimula o meu centro respiratório. Esses íons hidrogênios eles chegam no centro respiratório, o centro respiratório vai mandar uma informação ao meu diafragma, né? Vai o quê? Vai dilatar os brônquios, vai ter uma broncodilatação, vai mandar uma informação ao músculo diafragma e vai me causar uma taquipneia para quê? Para mim diminuir, consequentemente, diminuir a concentração de CO2. Diminuindo a concentração de CO2, eu vou eliminar o quê? Esse hidrogênio. Mecanismo compensatório. Então eu estou aqui, estou em vista de quê? De uma acidose respiratória. Uma acidose respiratória. Eu vou ter mecanismos respiratórios e mecanismos renais.
Deixa isso para fisiologia. Lindo. Lindo, lindo. Eu vou ter dois tipos de mecanismos. Para compensar, eu vou ter mecanismo respiratório e mecanismo renal. Quando aumenta a concentração de CO2, eu vou ter o quê? Eu vou ter mecanismo respiratório. Então, eu vou ter uma acidose respiratória. Porque, consequentemente, aumentando a concentração de CO2, vai aumentar a concentração de hidrogênio. Esses hidrogênios vai lá, né, no centro respiratório, vai estimular esse centro respiratório. Como eu estou em acidose, né, eu vou ter que respirar mais para eliminar, para diminuir a concentração de CO2 e, consequentemente, diminuir a concentração de hidrogênio. Quando diminui a concentração de bicarbonato, eu vou ter outro mecanismo. Vou ter um mecanismo renal. Então, eu entro numa acidose metabólica. Calma. Calma que a gente vai chegar a isso em fisiologia. Fisiologia. Fisiologia, vocês vão ver isso mais detalhado. Tudo bem? O importante que vocês têm que saber é que essa anidrasa carbônica, que se encontra no citoplasma do eritrócito, auxilia nessa reação. CO2 mais hidrogênio, a anidrasa carbônica vai converter CO2 e hidrogênio em ácido carbônico, onde esse ácido carbônico vai se dissociar em bicarbonato e um íon, né? Aqui é o processo de ionização. Ocorreu aqui uma ionização, onde formou um ácido e uma base. Um ácido, o que é o ácido? É o hidrogênio. O que é a base? Bicarbonato. Bicarbonato é a base. Lindo, lindo, lindo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, tá tudo bem. O CO2, ele é produzido na célula, ele entra dentro do eritrócito. Quando o CO2 entra dentro do eritrócito, acontece essa reação. Então, o CO2, na verdade, ele não é transportado na forma de CO2, ele é transportado na forma de bicarbonato e hidrogênio. Quando chega a nível do pulmão, essa reação é inversa, inverte. Hidrogênio com bicarbonato vai formar ácido carbônico, que o ácido carbônico, através da anidrasa carbônica, vai converter CO2 em água, e esse CO2 vai ser eliminado através do processo de expiração. Então a anidrasa ela converte duas vezes, né? Tanto a ida como na volta. Aham. Lindo, né? Lindo, lindo. Vamos continuar? E deixa para fisiologia. Bom, aqui fala também no livro de Gartner que existem proteínas, né? Proteínas que se encontram na membrana celular, ou também chamado de plasmalema dos eritrócitos. Proteínas que se encontram na membrana celular, no plasmalema dos eritrócitos. Né? Essas proteínas é a glucoforina A, e banda 3. Banda 3. Então, a glucoforina A e a banda 3. Essas proteínas, a principal função dessas proteínas é fazer transporte. É selecionar os elementos que entram dentro do eritrócito e saem dentro do eritrócito. Por exemplo, a banda 3, a principal função da banda 3 é permitir que haja uma troca entre o bicarbonato e o cloro. Então, quando o bicarbonato é formado no espaço intersticial, o bicarbonato ele pode entrar dentro do eritrócito e, ao mesmo tempo, quem vai sair é o cloro. Com cloro. O bicarbonato entra e o cloro sai. Através da banda 3. Certo?
falando da doença. Bom, depois a gente fala. Ah, tá. Depois a gente vai falar agora. Os valores. Os valores de eritrócitos em homem e os valores de eritrócitos em mulher. Tá? Os valores de eritrócitos em homem e os valores de eritrócitos em mulher. Vamos lá, anota aí. Pode apagar essa parte aqui? Os valores de eritrócitos em homem. O homem, o valor de eritrócito no homem é de mais ou menos no homem, o valor de eritrócito de mais ou menos 4.500 a 5.000 milímetros cúbicos de sangue. 4 milhões, viu? 4 milhões. 5 milhões. No homem é de 4 milhões e 500 a 5 milhões milímetros cúbicos de sangue. Isso no homem. Né? E na mulher? E na mulher? Esse de 4 milhões é 4 milhões. 4 milhões e os cúbicos de sangue. Tudo bem? Tem que saber isso aqui? Tem que saber. Por exemplo, olha que legal. Qual que é o valor de hematócrito no homem? É de 45 a 47%, né? E na mulher? De 40 a 45, né? Vamos colocar assim. Tem um paciente, vamos ver um pouquinho de clínica. Tem um paciente que está com um paciente do sexo masculino. Tudo bem? Paciente do sexo masculino. Aqui. Que está com 40, 45, 40, 44, 43% de hematócrito, né? E 3.000, 4 milhões. 4 milhões de eritrócitos por milímetros cúbicos de sangue. O que está acontecendo com esse cara aqui? Sexo masculino. Sexo masculino. E aí? O que está acontecendo com ele? Vamos pensar um pouco. O que está acontecendo com ele? Ele está com 43% de hematócrito. Está com 4 milhões de milímetros cúbicos de sangue, valor de eritrócitos. O que está acontecendo? Bem errado aí. Tá baixo, não tá? Aham, tá bem. E aí? O que pode estar acontecendo com esse carinha? Ele tem 20 anos. 20 anos. Pensar com pequenos casos clínicos. Ele tem 20 anos. E aí? É porque nós não vimos hemoglobina ainda, mas depois eu vou dar um geralzão para vocês. Um caso clínico geral, para jogar dentro da história. Histologia clínica é mais interessante. Você vê a histologia e joga na clínica. Aí você consegue associar. Isso é interessante. Quando você estuda direcionado à clínica, é bem interessante. Vamos lá, e aí? O que será que pode estar acontecendo com esse meu paciente? Paciente de 20 anos, um garotão de 20 anos, né? Que está com 43% de hematócrito e sexo masculino, né? 43% de hematócrito, está baixo. Não.
Anemia. Muito bem, anemia. Anemia. Então, essa anemia, ele está com anemia. Não está com anemia? Pode ser na falha lá no medula óssea. Pode ser uma falha na medula óssea, claro, pode ser. Ou também esse garotão aí, ó, pode estar com sangrado. Está ocorrendo um processo de hemorragia, claro. Ele está anêmico, ele está com anemia. E porque a gente não viu ainda o valor de hemoglobina. Quando a gente vê o valor de hemoglobina, ele já mata a charada. Já mata a charada. E se for o contrário? E esse garotão aqui estiver 48 de hematócrito e 5.000. 5.500. 5.500 de eritrócitos. O que está acontecendo com esse garotão aí? E aí? Está normal? Fisiologicamente não. Aparentemente, clinicamente, você analisando, você fazendo o exame clínico, só pela inspeção, esse paciente está normal. Está normal, não sente nada. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Só que esse carinha aqui, ó, ele fez uma viagem, ele foi para Potosí. Pô, cacete, ele foi para Potosí. E Potosí é uma cidade muito alta na Bolívia. Ela é uma cidade de mais ou menos 4.000 metros de altitude. O que está acontecendo nesse garotão? O organismo está produzindo Mais eritrócitos. Por quê? por conta da falta de oxigênio. Exatamente. Isso tem que pensar. Como ele está numa cidade muito alta, uma altitude muito elevada, de 4.000 metros de altitude, como Potosí, La Paz, por exemplo, você vai em La Paz, você como? E lá é uma foto de ar sem noção. Então, a medula óssea trata de produzir mais eritrócitos para dar conta de transportar os gases, principalmente o oxigênio nos tecidos periféricos. Entendeu? Então a medula óssea vai tratar de produzir mais oxigênio, mais eritrócitos, para esse eritrócito captar esse oxigênio e levar nos tecidos periféricos para não ter uma descompensação. Entendeu? Para não ter uma descompensação. Tudo bem? Entendeu? Uma pergunta? Nenhuma pergunta. A principal proteína dos eritrócitos é a hemoglobina. A gente vai ver agora a hemoglobina. Pode apagar? Pode apagar? Hemoglobina. A gente vai ver agora a hemoglobina. A hemoglobina é a proteína crucial no diagnóstico de anemias. Tudo bem? A hemoglobina é uma proteína quaternária, de estrutura quaternária, tá? Proteína quaternária, onde essa hemoglobina ela tem 4 subunidades. Ela possui 4 subunidades, ou 4 polissacarídeos. 4 polissacáridos, certo? 4 polissacáridos, onde ela não é uma proteína? Sim, é uma proteína. Onde, na parte central dessa proteína, existe um grupo prostético. Na parte central dessa proteína existe um grupo prostético. O que é um grupo prostético? É um elemento não proteico ligado à proteína. Esse grupo prostético é o grupo M. Esse grupo prostético, o grupo M. Esse M nada mais é do que o ferro. Tudo bem? O ferro. Então a proteína, ela possui, ela pertence à estrutura quaternária das proteínas. Ela tem a subunidade chamada de polipéptidos ou polipeptídeos. Tudo bem? E ela no centro ela possui um grupo prostético
chamado de grupo M. E ela é uma globina, não é? É uma globina, por isso que ela chama hemoglobina. A hemoglobina, junto com a mioglobina, junto com o citocromo e as peroxidases, os peroxissomas, peroxissomas. Então vamos lá. A hemoglobina, junto com a mioglobina, junto com o citocromo P450 e os peroxissomas fazem parte das hemoproteínas. Vamos recapitular de novo. Então, a hemoglobina, junto com a mioglobina, junto com o citocromo P450 e os peroxissomas fazem parte das hemoproteínas. Tudo bem? Hemoglobina, mioglobina, citocromo P450 e peroxissomas fazem parte das hemoproteínas. Hemoproteínas por quê? Porque é uma proteína que tem esse grupo M, esse grupo prostético M. Tudo bem? Esse grupo prostético M. Bom, só que o que importa pra gente agora são as hemoglobinas. As mioglobinas, o próprio nome já diz, mio se encontra onde? Músculo. Músculo, né? Músculo. Nós temos o citocromo. O citocromo se encontra na cadeia respiratória, né? O citocromo se encontra na cadeia respiratória. E os peroxissomas são organelas citoplasmáticas. E qual é a principal função dos peroxissomas? Degradar. Não, fagocitose? Não, de jeito nenhum. Qual é a organela que participa da fagocitose? Qual a organela que participa do processo de fagocitose? O que é fagocitose? Lisossomos, muito bem. Lisossomos, que é digestão intracelular, né? Fagocita-se um micro-organismo, uma bactéria. Essa bactéria entra dentro do citoplasma, forma-se um fagossoma. Esse fagossoma se une aos lisossomas e os lisossomas, que têm enzimas digestivas, né? Digere, né, esse fagossoma, formando corpos residuais. E esses corpos residuais são exocitados para fora da célula, né? O que são os peroxissomas? Ela possui, são vesículas citoplasmáticas que possuem no interior a enzima chamada catalasa, que degrada o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, né? Vai formar, degrada não, vai formar o peróxido de hidrogênio, né? Voltar ao capítulo 2, histologia, hein? Dá um recapitulado no capítulo 2. Isso aqui é capítulo 2, histologia, né? Citocromos. Isso aí já fazem parte da cadeia respiratória lá na mitocôndria, na membrana mitocondrial, na membrana mitocondrial interna da cadeia respiratória, né? Perfeito. Então vamos falar da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína grande conformada de 4 cadeias polipeptídicas. 4 cadeias polipeptídicas, cada uma das quais está unida covalentemente a um grupo M. Então eu tenho o grupo M central, que é o grupo prostético. E esses polipeptídicos estão unidos ao grupo M pela uma ligação covalente. Certo? Os eritrócitos estão cheios de hemoglobina, compostos de 4 cadeias polipeptídicas. E no centro eu tenho um grupo M, também chamado de ferro, né? A hemoglobina, dentro da
da estrutura da hemoglobina, esses polipeptídeos, eu tenho uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Eu tenho uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. A parte hidrofílica, ela fica aqui, ó, externamente, na região externa. E a parte hidrofóbica, ela fica aqui dentro. Fica aqui na região interna. Hidro vem de água. Fílica tem o quê? Contato com água. Contato com água. Então a parte hidrofílica ela fica mais na região periférica. E a parte hidrofóbica ela fica mais na região central. Hidrofóbica. O que é fobia? Aversão, medo. Então, essa parte interna, ela tem aversão à água, ela tem medo de água, ela não entra em contato com a água. Então, nas subunidades da hemoglobina, eu tenho a parte hidrofóbica, que é a parte central, e a parte hidrofílica, que é a parte periférica. Tudo bem? Perfeito. Bom, a principal função da hemoglobina é justamente transportar gases. Ela vai transportar gases, né? A hemoglobina, o eritrócito, ele chega a nível dos alvéolos, por exemplo, no alvéolo pulmonar, levando o sangue rico em gás carbônico. Então, o que vai acontecer? Essa hemoglobina, ela solta esse gás carbônico, mas solta em etapas. Não é assim soltado uma vez, não. Solta em etapas. Porque aqui na hemoglobina eu tenho receptores para os gases. Eu tenho receptores para esses gases. Então, esses gases, eles são o quê? São dissociados aleatoriamente. A hemoglobina vai ficar insaturada, ela vai ficar disponível. Vem os oxigênios e se ligam aos receptores de hemoglobina. Só que é em etapa. O primeiro oxigênio se liga nesse receptor. O segundo oxigênio se liga nesse receptor. O terceiro oxigênio se liga nesse receptor. E o quarto oxigênio se liga nesse receptor. A hemoglobina se saturou. Quando ela se satura, ela vai e leva esse oxigênio até os tecidos periféricos para oxigenar esses tecidos periféricos. Quando a hemoglobina chega no tecido periférico, ela vai ver se esse tecido aqui, ó, precisa de gás, está com falta de gás. Então, se esse tecido está com falta de gás, está com falta desse oxigênio, ela primeiro solta esse oxigênio, depois ela solta o outro oxigênio, ela solta esse e ela solta esse. Ela fica insaturada. E ela recebe um CO2, recebe outro CO2, recebe outro CO2, recebe outro CO2. Então ela fica saturada de novo e ela leva esse CO2 até o pulmão, a nível pulmonar, para esse CO2 ser o quê? Eliminado através da expiração. A hemoglobina ela tem essa função de transportar os gases. A hemoglobina é a principal proteína dos eritrócitos. O que dá uma coloração vermelho pálida, uma coloração, uma pigmentação vermelha dos eritrócitos, tudo bem? Presta atenção no que eu vou falar. O principal gás que tem maior afinidade com a hemoglobina é o monóxido de carbono. O principal gás que tem maior afinidade com a hemoglobina é o monóxido de carbono. Não é o oxigênio. Monóxido de carbono. Tudo bem? Isso vai cair na prova, tenho certeza que vai cair na prova isso aí. Então, o principal gás que tem afinidade com a hemoglobina é o monóxido de carbono. Onde se encontra o monóxido de carbono? Onde se encontra o monóxido de carbono? Onde se encontra o monóxido de carbono? Lá onde? Ó, vai dar de vermelho, dá pra combinar com o tema. Onde se encontra o monóxido de carbono? Onde se encontra o monóxido de carbono? Nos gases, escapamento dos carros, gente, né? No escapamento dos carros, Depois que tipo, a gasolina é utilizada. claro, né? Na combustão, né? No escapamento dos carros sai monóxido de carbono.
Lembra da Boate Kiss? Lá da cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul? Quando teve aquele show pirotécnico lá dentro, é loucura aquilo lá. Quando teve aquele show pirotécnico dentro lá da boate, né, que começou a queimar o isopor no teto, então teve a produção que eliminação de monóxido de carbono. As pessoas que estavam lá dentro começou a inspirar aquele monóxido de carbono. E quando o monóxido de carbono se uniu, nos receptores de gases do que? Da hemoglobina, quando o monóxido de carbono se une, é difícil ele soltar. Quando o oxigênio ou o CO2 se une, a dissociação é muito fácil. A dissociação é muito mais fácil. Agora, quando o monóxido de carbono se une aos receptores, né, de união de gases da hemoglobina, é difícil de dissociar, é difícil dele se soltar. Monóxido de carbono. É por isso que eu falei para vocês que e o livro fala, né, o Gartner fala, que o monóxido de carbono ele tem mais afinidade com a hemoglobina. Quando ele se une, o monóxido de carbono se une com os receptores de gases da hemoglobina, não se solta. Difícil. Então, essa hemoglobina vai ser transportada. Como esses gases não vão ser eliminados dos receptores, vai transportar oxigênio. Essa hemoglobina vai oxigenar os tecidos periféricos? Não vai oxigenar os tecidos periféricos. O que vai acontecer? Vai entrar em quê? Os tecidos periféricos, as células vão morrer, porque vai faltar oxigênio, vai faltar nutrientes, vai entrar em cianose, e aí, tchau! Vai morrer. Vai morrer por asfixia. Asfixia. O paciente entra em cianose, vai ter transporte de... Chega a nível cerebral, não tem oxigênio, a hemoglobina não transporta oxigênio a nível cerebral, que vai mandar o cérebro, vai funcionar, o coração vai funcionar, o fígado vai funcionar, os rins vão funcionar. Bora fazer o teste com O principal gás que a hemoglobina possui mais afinidade é o monóxido de carbono. Toma cuidado que você vai cair na prova. Toma cuidado que você vai cair na prova. Toma cuidado. Bom, continuando. Pode continuar? Pode continuar? Pode apagar? Bom, a hemoglobina, quando a hemoglobina... Por que vocês acham que o paciente que é anêmico, ele é pálido? Ele tem palidez mucocutânea. Por quê? Tem hemoglobina suficiente para transportar oxigênio? Eu acho que ela tem problema. Quem? E morre inocente, né? Quando você respira. Claro, se a anemia for muito grave. Não, você falando monóxido quando respira muito monóxido de carbono. Claro. Os japoneses, por exemplo, quando o japonês quer se matar, o que ele faz? Ele entra dentro de um quarto ou ele entra dentro de uma garagem e liga o carro. E fecha tudo. E ali ele começa a respirar aquele gás. Sente. Não, ele sente, ele morre como se fosse um passarinho. É péssimo. Ele morre como se fosse um Mas passarinho. não sei nada. Não, é uma morte insidiosa, uma morte, pouco a pouco, uma morte Por isso insidiosa. que aquele pessoal que, tipo, lá na boate lá, foi ajudar os outros pessoas e respiraram o monóxido, ele... Depois começaram a passar mal e morrer, porque ele não estava sentindo nada. Não sentiu nada. E ele Teve uma menina, foi muito esperta a menina. Na hora lembrou da aula de bioquímica, de aula de química. Na hora, eu acho que ela é estudante de química também. O que ela fez? Quando ela viu que começou aquele alvoroço, tudo, porque o pessoal fica desesperado, o pessoal nunca vai pensar nisso. O que ela fez? Ela abriu o freezer, meteu a cara dentro e fechou. Por quê? Por quê, Gal? Por quê? Por que essa explicação? Porque na água tem hidrogênio e como o rio estava seco, aí acho que liberou tipo, o oxigênio para ela. Exatamente. Na hora ela pensou, opa. Na hora do desespero você nunca vai pensar nisso, mas a menina na hora ela pensou, falou, opa, vou abrir o freezer, vou colocar minha cara dentro e vou fechar. Porque Fica na minha cara atolada lá no freezer. aí liberou o oxigênio O da água, né? oxigênio. Exatamente. Da água e ela respirou. Lindo, não?
Não, quem tá sabendo que isso? Essa menina é inteligente. Esperto. Quando a hemoglobina se une ao oxigênio, ela possui um nome. Ela chama-se oxihemoglobina. Tudo bem? Quando a hemoglobina se une ao CO2, ela também possui um nome chamado carbaminoglobina. Ou hemoglobina. Carbaminoglobina ou carbaminohemoglobina, né? Hemoglobina. Quando a hemoglobina se une ao monóxido de carbono, ela chama-se carboxihemoglobina. Quando a hemoglobina está sozinha, coitada, ela é chamada de hemoglobina tensa. E quando a hemoglobina está junto com os gases, unido com o oxigênio, unido com o CO2, ou unido com o gás carbono, com o monóxido de carbono, ela chama hemoglobina relaxada ou relajada. Em espanhol, relajada. Em português, relaxada. Então, quando a hemoglobina se une ao oxigênio, oxihemoglobina. Quando a hemoglobina se une ao CO2, carbaminoglobina ou carbaminohemoglobina. Quando a hemoglobina se une ao monóxido de carbono, carboxihemoglobina. Quando a hemoglobina está sozinha, hemoglobina tensa. Quando a hemoglobina está com todos os gases, hemoglobina relaxada. Para de brincadeira, hein? Oi, vai ser expulso. Hemoglobina relaxada. Não, porque amanhã você vai ter prova. Vai ter prova, não vai ser eu, não. Ó. Oi. Medo e bater moral, né? Tipo, quando tá unida com outra hemoglobina, Quando a hemoglobina está unida com oxigênio, oxihemoglobina. Quando a hemoglobina está unida com todos os gases, tanto o oxigênio, como o CO2, como o monóxido de carbono, a hemoglobina é relaxada. Quando a hemoglobina está sozinha, tensa. Igual quando você está com o namorado, você está relaxada. Quando você está sozinho, você está estressada, você não queria namorar? Você está relaxada, tensa. eu tô sozinha. Será? Sei não, né? Eu digo, não, Tá tá Fica relaxada? tô tenso. Tá. Dá uma pausinha aqui, gente. Vamos dar uma pausinha. Porque meu celular, não é sério, meu celular parou de gravar.